te mostrarei. Abraão não indagou Deus a nada. Sim ou não? Foi embora. Aí vai, faz a vontade de Deus, ele promete um filho a ele também. Mas o tempo era determinado por Deus. E ele não indagou Deus, não perguntou, não fez nada. Simplesmente ele confiou na palavra que ele escutou do Deus que ele servia. Glórias. Louvado seja Deus. E quantas vezes, irmãos, nós não fazíamos campanha na igreja pentecostal? Deus é o mesmo. Missionária Júnior, eu vou fazer uma campanha para que Deus venha me abençoar e me aposentar. A missionária chega do raio, confiando no Senhor. O pastor, da mesma forma, vem com a igreja naquela severa, da pentecostal. Deus é o mesmo. Aleluias. Aí o pastor colocava aquela causa daquela irmã nas mãos do Senhor. Aleluias. Com pouco tempo, vinha lá na frente. Tem algum irmão que quer contar algum testemunho? Tem eu, pastor. Tinha uma irmã lá que todo culto ela contava algo. Era assim? Todo culto ela tinha algo para contar da parte de Deus na vida dela. Aleluia, irmãos. É por isso, igreja, que eu digo para vocês nessa noite. Jesus, nessa noite, ele trouxe essa palavra aqui para acrescentar e renovar a minha fé nele. Que as promessas estão de pé. Aleluia. Por isso que ele disse, Tiago Martins, hoje a palavra é essa: fé, confiança em mim, porque as promessas elas já estão de pé. Aleluia. Diga para a minha igreja que a fé, ela, aleluia, ela é inabalável, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A promessa ela está de pé, ela vai ter que se cumprir. Aleluia. O diabo, querendo ou não, na minha vida, na tua vida, ela vai ter que se cumprir. Aleluia. Mas diabo não sabe nem como é que minha vida está, e nem me importa. Diga a sua causa ao dono da promessa, porque o dono da promessa ele resolve tudo. E eu hoje, irmão, por essa palavra, eu fiquei maravilhado em Deus, em Cristo Jesus. E Ele ter hoje, nessa noite, me tirado essa palavra, em que eu possamos falar para mim mesmo, primeiramente, e para a igreja depois. Aleluia. Tiago Martins, a tua fé que tinha em mim. Aleluia. Eu hoje estou renovando ela novamente, para que você venha crer e acreditar que eu ainda continuo sendo o mesmo Deus, aquele Deus que lá no presente, aleluia, lá no passado, simplesmente tu aceitasse Ele como Salvador da tua vida, Ele ainda continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu leio, irmão, essa palavra aqui, eu vejo, irmãos, que a Bíblia nos mostra dessa forma. A fé, aleluia, ela é inabalada. E quando eu vejo aqui, irmão, nesse versículo que eu li, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava no barco com o seu discípulo e chamou todos eles para ir ao outro lado da margem. Aleluia. Aí Jesus chama os discípulos que andavam com ele lado a lado, vendo milagres acontecer na sua vista, a todo dia, a todo tempo, a toda hora. Ele chama seu discípulo para ir ao outro lado da margem. Mas antes de chegar lá no outro lado da margem, a Bíblia diz, irmãos, que chegou até Jesus um homem leproso. Aleluia. Chega até Jesus no capítulo 8 e o versículo 1, que diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar santo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A fé daquele homem leproso, que não era simplesmente nada. Aleluia. Era um estrangeiro. Mas Jesus, irmão, ele veio para o estrangeiro. Ele veio para o povo de Israel. Ele veio para mim e para você. Porque você vivemos perdido, aleluia, pelo mundo. Ninguém dava nada por mim e por você. Mas Jesus, um certo dia, teve um encontro com a minha vida. Para que eu pudesse aceitar Jesus, irmão, sabe quando eu fui aceitar Jesus, por exemplo? Lá no Rio de Janeiro.
Saí daqui, fui para o Rio de Janeiro. Comecei a escalar andando com os irmãos que era crente, porque você tem que andar com pessoas que acrescentam a tua fé. E através daqueles irmãos me convidaram para ir para a igreja. Foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez aceitei Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Mas saí daqui porque as promessas, o ato que Deus ele trabalha com nossa vida, irmãos, nós não entendemos muitas vezes. E não precisa a igreja. Eu quero hoje deixar a igreja alerta dessa forma. Não precisa você interrogar, indagar Deus a nada. Simplesmente tenha fé nele. Simplesmente, aleluias. Simplesmente, aleluias, tenha fé. Acredite, tenha confiança nele. Porque a promessa que ele te fez, ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse leproso chegou até Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo? Com glórias. Aí Jesus veio à frente daquele homem. Aí diz assim, ó. Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: queres ser limpo? E logo ficou purificado da sua lepra. Aleluia. Uma fé inabalável. A fé que lá no início, que nós aceitamos de Jesus, e hoje já estamos com 40 anos na igreja, aí a fé ela começa a escurecer. Nós não somos maracujá não, meu filho, para ficar murcho não. Você é servo de Deus Altíssimo. Você e eu somos a menina dos olhos de Deus. Temos que estar sempre confiante no Deus Altíssimo que nós servimos. Que o que Deus ele está comigo, com você, ele está no barco. A luta está tão difícil, mas não se preocupe não, que você não está sozinho, nem eu estou sozinho não. Aleluias. Eu tenho a certeza hoje, nessa noite, Jesus diz ao meu coração: você, diabo, não está sozinho nessa luta não. Eu estou trabalhando da minha forma. Agora deixe eu trabalhar. Aleluias. E quando nós escutamos a voz de Deus, irmão, que Ele está trabalhando, aí nós ficamos com mais confiança e certeza no Deus que nós servimos. Aí mais embaixo, irmãos, a Bíblia diz que simplesmente chegou até Jesus também um centurião. Aí diz a Bíblia que o centurião estava com o seu servo doente. Glórias. Veja só, irmão, o que é a fé. Era um homem estrangeiro. Era um homem que talvez não podia nem chegar até Jesus. Mas ele sabia dos feitos de Jesus onde passavam. Ele foi até Jesus e disse assim, aleluias, no capítulo 8 e no versículo 5 diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. Aí versículo 7 diz: e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Glória. Essa palavra me chama a atenção. Quando esse homem faz essa pergunta para Jesus, aí Jesus diz: eu irei até a tua casa, irei até lá, e lhe darei saúde. Automaticamente ele disse: não, Senhor, peraí, Jesus, não, eu não sou digno do que o Senhor, um homem santo, puro, limpo, um Salvador, entre debaixo do meu telhado, um homem pecador. Aleluias. Diga só uma palavra daqui para lá e o meu servo sarará. Aleluias. É uma fé, irmão, que a igreja do Senhor ela tem que voltar a ter de novo. Aleluias. É a fé, irmão, que Jesus ele quer. E hoje nessa noite está lembrando para mim e você a fé, irmão, que você tinha lá no passado. Jesus nessa noite ele está novamente renovando a tua fé, a minha fé, em cima da promessa que ele me prometeu. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, porque sou um homem pecador. Mas diga só uma palavra, daqui para lá. A palavra tem poder. Aleluia, ele sabia. Ele sabia porque ele sabia os feitos de Jesus. Ele disse: a tua palavra tem poder. Se tu falar, lá o meu céu ficará bom, sarado, ficará da forma que é para ficar. Aleluia. Aí Jesus chega até aquele homem, aí olha para o povo que estava ali ao seu redor, andando com ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: eu não achei uma fé tão grande. Veja só, igreja. Jesus estava andando com aquele povo ao seu lado. Jesus estava andando com aquele povo, fazendo milagres. Mas não viu em um estrangeiro com um cavalo ali uma fé tão grande que aquele homem tinha, que disse: não é preciso o senhor ir até a minha casa, não. Diga só uma palavra daqui e ele vai sarar lá. O senhor fala uma palavra daqui e ele vai ser curado lá. Oh, glórias. Ele disse: eu não vi uma fé tão grande nem no meio do povo, vamos dizer assim, que está andando ao meu lado, um povo de Israel, que vê milagres da minha parte todo dia e toda hora. Aleluias. Oh, glórias. A igreja do Senhor. Jesus, ele faz uma pergunta para mim e para você nessa noite. Aleluia. Como está e aonde está a tua fé? Como está andando a minha fé e a tua fé no Deus que nós servimos? Será que está da mesma forma que você me aceitou lá no começo? Por glórias. Porque qualquer lutinha você quer simplesmente se aborrecer. Em qualquer tribulação você quer sair da igreja. Você quer abandonar o barco. Por glórias. Não abandone o barco, não. Olha, o barco é isso aqui. O barco é isso aí. Não saia de dentro do barco, porque você dentro do barco, Jesus vai estar nele. Glórias. Mas se a igreja sair do barco, aleluia, vai andar sozinho, sem destino algum, aleluias, e não sabe o final dela. Pois continue no barco aqui, ó. Glórias. Está difícil, continua no barco. Aleluia, está difícil, continua no barco. Mas Jesus está dormindo no barco, está vendo que não vai preservar nada. Continua na arca, continua no barco, porque você estando no barco, eu estou também. Oh, glória, não importa se eu estiver deitado ou dormindo, mas eu estou no barco. Oh, glória. Aleluia. Não deixe o barco, não. Não deixe o barco picuí, não deixe o barco com besteira. Não deixe o barco simplesmente porque um está com cara feio, também está. Não deixe o barco. Aleluia. Aleluia. Você não está servindo a mim, você não está servindo os presbíteros, o pastor não está servindo a ninguém, você está servindo ao dono do barco. Aleluia. Você está servindo ao dono do barco. Deixa que Jesus toma conta. O vaso está do jeito que quer, deixa que Jesus vai estar lá. Jesus, ele tem um anzol, viu? Aleluia. Quando o vaso está retendo demais, o anzol ele vai, pega para o pescador, ele lança o anzol, o peixe fica dentro do mar para lá e para cá. Mas simplesmente o pescador tem experiência, ele fica com o anzol, deixa dando corda. Aí o peixe vai até onde quer, depois vai dar uma puxadinha. Aleluia, da mesma forma é Jeová, viu? Oh, glória! Não saia do barco, deixa que ele está no comando. Não importa como está e onde está. Deixa que Jesus já está com o anzol. E o anzol de Jesus não é lançado na boca, não. É no nariz, porque é puxado como ele quer. Oh, glórias! Aleluia! É como ele quer, não é como eu quero, nem como você quer. Faça a sua vontade dele. Aleluia, persevere, continue na presença, mas Jesus está tão difícil, eu não posso ter nem força de orar. Aleluia, faça como Ana, só sussurre,
chega na casa do Senhor, fica ali sentada, aleluias, louvando e agradecendo o nome dele, porque Jesus, ele sabe sobre o coração e o pensamento, aleluias, louvado seja Deus. Jesus, ele sonda o nosso coração e o pensamento, aleluias, oh, glórias. E eu acho interessante, tem mais ainda nessa palavra de hoje, que Jesus está dizendo ao meu coração, Martins, não se preocupe, porque eu trabalho da minha forma e como eu quero. Aleluias. E quando Jesus ele fala sobre o teu coração, você tem que acreditar, você tem que confiar. Aleluia, você tem que confiar e ter certeza. Mas você não sabe nem o que está acontecendo com a minha vida, Diácono Martins. E nem quero saber. Aleluia. Porque a prova e a luta é sua. E quem vai tomar conta da gente é Jeová. Aleluia. Ele está só dizendo a você que não sai do barco, porque ele está no barco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí entrando novamente na palavra, irmão, Jesus, ele simplesmente vê a fé inabalada daquele homem, aleluia, que diz que não viu nem Israel uma fé tão grande. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz, irmão, que Jesus ele estava no barco. Aleluia, não foi em vão. Jesus está no barco, irmão, por uma causa especial. Com glórias, como ele fez na tua vida, como ele fez na minha vida. Se nós chegarmos a ter uma oportunidade aqui, era bom que fosse no final do ano, né, pastor? Há oportunidade para as diaconisas, há oportunidade para o ministério, há oportunidade para a igreja, para dizer assim, eu era um ex-bêbado, mas Jesus me libertou. Aleluia, glórias, louvado seja Deus. Ninguém dava nada por mim, eu era escanteado até pela família, mas Jesus foi lá e me resgatou. Aleluia, eu era um ex-drogado, mas Jesus tirou aquela droga da minha boca e lançou no inferno novamente para Satanás. E hoje aqui eu estou liberto para a honra e glória de Jesus. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus estava no barco, aí no meio simplesmente do mar, com glórias, levanta uma grande tempestade. E como se diz, uma tempestade é tempestade valente mesmo, é com força, com raiva. A tempestade se levanta. A Bíblia não diz, mas eu creio dessa forma mais ou menos, que o barco era um barco assim, não tão grande, porque estava só com os discípulos e Jesus. Mas Jesus estava lá descansando um pouquinho, né? Porque ele estava fazendo muitas coisas lá atrás, e ele foi descansar um pouquinho. E muitas vezes ele simplesmente espera, irmão, algo da nossa parte, com glórias. Louvado seja Deus. Ele espera algo da nossa parte, irmão. Como esperando o discípulo, ele estava dentro do barco, o discípulo estava andando com ele, vendo que ele simplesmente curou o leproso, aleluia, libertou, foi na mulher do fluxo de sangue que estava 12 anos sofrendo, aleluia, sofrimento, foi em todos os médicos, passou, não deu jeito, mas aquela mulher também teve uma fé inabalada, que ela simplesmente, ela rompeu aquela barreira, irmão. Ela simplesmente não quis saber de nada, porque ela já estava perdida de toda forma. Mas a Bíblia diz, irmão, que aquela mulher rompeu a barreira, passou por um lado, passou por outro, empurrava um, empurrava outro. Acredito também naquela multidão tremendamente, porque os irmãos sabem, quando é uma multidão, para ver uma pessoa só. Mas aquela mulher estava com uma fé tão grande, aleluia, que a igreja tem que renovar nessa noite. A tua fé, a minha fé, irmãos, oh, glórias, está difícil, aleluias, oh, glórias, dobra o joelho, irmãos, fala com o papai, meu Deus, por que está acontecendo isso, papai, oh, glórias, a tua casa não era assim, Jesus, fala com ele que ele resolve o problema e a causa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não diga a tua história para ninguém, diga só para ele, porque ele que pode resolver. Aleluias. Aí diz a Bíblia, irmão, que simplesmente aquela mulher rompeu para um lado e para o outro, e ela disse em seu coração, oh glória, se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, eita glória, eu
curada desse mal que a minha sola há 12 anos que eu venho sofrendo na mão de Satanás. Mas se eu tocar na orla de Jesus, ela não queria nem pegar, me abraçar, não queria fazer nada, você só tocar. Tu já imaginou, irmão? Só tocar e simplesmente na orla de Jesus e ser curada. Aí a Bíblia diz, irmão, que automaticamente quando aquela mulher fez aquilo, oh glórias. Aí diz a Bíblia que Jesus, ele disse que dele saiu vida, saiu poder, oh glórias. Aí o discípulo, irmão, mais uma vez indagou a Jesus. Mas Jesus, tu no meio dessa multidão toda, tu está perguntando quem te tocou? Aí ele disse, alguém me tocou, porque ele saiu virtude. Aleluia. E aquela mulher não sabia que não podia fazer aquilo, porque era uma mulher simplesmente escanteada da sociedade. Mas ela simplesmente rompeu uma barreira. Oh glórias. Está difícil a causa, irmãos. Rompa a barreira nessa noite. Confia no Deus que tu está servindo. Confia naquilo que você está simplesmente apresentando a Ele todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque quando nós confiamos em Deus Altíssimo, tudo se transforma. Tudo se volta ao lugar. Aleluia. Eu não queria, irmão, que nós escutássemos uma palavra dessa e ficasse só hoje aqui. Você leve ao coração, crendo nessa palavra. Não é crendo no pregador, não é crendo na palavra. Porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Aleluia. A gente não simplesmente aqui canais usados pelo Senhor, como você também é. Aleluia. Deus pode usar você todo dia, toda hora. Usa uma criança para revelação, usa a mocidade, usa a senhora, usa a igreja. Jesus usa e faz como quer. Porque a palavra, irmão, não é nossa, a palavra é dele. Mas quando Deus coloca em nosso coração, irmão, para nós ministrarmos a igreja, é para alertar, é para sacudir a igreja, dizendo que, aleluia, que ele está dentro do barco, você não está sozinho não. Aleluias! Eu não estou sozinho não, na causa não, irmãos. O diabo muitas vezes ele pensa que venceu a guerra, mas não venceu não. Porque ele disse, observasse meu servo Jó, aleluias, homem temente e fiel, aleluias, e confia em mim, e confia na minha palavra. Mesmo, irmão, estando em meio a uma luta, em qualquer era que seja, como já passou em farrapos, vamos dizer uma palavra correta, continue adorando ao mesmo Deus. Aleluia. Glórias. Continue dizendo que Ele é Deus ainda na sua vida. Aleluia. Continue sabendo que Deus, a promessa que Ele diz a você, ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como o hino foi cantado bem claramente, a promessa de Deus é pré-partida e ponta virada. Quando Deus promete, Ele bate o prego e não deixa nem de ponta para cima para arrancar. Ele simplesmente ele toca o prego. É ponta batida. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Para o vinho intrometido e querer tomar a promessa que Ele entregou para mim e para você. Aleluia. Para ninguém chegar a querer tomar a promessa feita pelo nosso Deus. Aleluias. E não há borracha que ele possa apagar, porque a caneta dele não tem borracha na terra que ele possa apagar. Aleluias. E quando eu vejo isso que não tem borracha que ele possa apagar, o diabo fica cada vez com raiva mais ainda de você e de mim. Porque ele vê você simplesmente na luta que ele e você estão passando, aí ele vê você. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Aleluia! Irmãos, porque você no meio da luta, ele devia na vaga já se arrumar para ir para casa daquele homem. Oh, glória, porque o diabo não gosta do nosso Senhor, né? Ele diz assim:
né, com raiva. Aí você sai lá, se arruma, vem, bota a Bíblia debaixo do braço e vem adorar o Rei Todo-Poderoso. Aleluia. Da mesma forma, seja esse meu irmão, trabalhando de motorista, trabalhando de porteiro, o irmão trabalhando simplesmente lá, aleluia, no condomínio, outro irmão simplesmente trabalhando lá no ponto final, aleluia. Chegamos adorando ao Senhor, todo mundo nosso banho e vimos adorar o Deus poderoso, irmãos. Aí o diabo é forte, irmão. Ele fica dizendo: até quando tu vai adorar esse teu Deus? Tu no meio dessa luta, é na luta, mas ele está comigo, aleluia. O barco não vai afundar porque ele está comigo. Oh, glórias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glórias. Porque como eu já falei aqui, irmão, crente é feito com pé de palmeira, viu, irmão? Crente é como palmeira. Aleluia. Ele vai até embaixo. É a luta, né? É a prova. Mas ela vem a abundância. Aleluia. E vem a promessa. Aí levanta de novo novamente para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando nós vimos aqui, irmãos, essa palavra que Deus coloca no nosso coração nessa noite, foi para que nós renovamos a nossa fé em Cristo Jesus, para que as promessas sejam alcançadas. Louvado seja Deus. E eu me vejo aqui, irmãos, uma confiança tremenda com esse Deus que nós seguimos, irmão Givanildo. Aleluia. E eu disse aqui, irmãos, irmãos, já algumas vezes, quando nossa cidade de aqui, eu comparo o irmão Givanildo como o irmão lá do Tais que tinha, que era do mesmo jeito que o irmão Givanildo baixou. Aquele camarada desse estilo. Aleluia. Oh, glórias. Porque no meio da igreja ele tem essas pessoas assim, irmão, que fica caladinho, mas ele fica intercedendo aqui. Ele fica lá atrás, intercedendo aqui pelo pregador. Ele fica intercedendo por quem vai dirigir o culto. Ele intercede pela igreja. Ele intercede pelas crianças. Ele intercede pela mocidade. Ele intercede pelas senhoras. Ele intercede pela aquela irmã que vai louvar muito com vergonha. Ele intercede dizendo: irmão, dá graça a ela. Ela ficou porque ele disser do Senhor. E ela dá conta dela. Tem até no meio da igreja que está intercedendo comigo com você. Aleluia! Glórias! E é isso que me alegra, irmão, quando eu estou na presença de Deus Altíssimo. Aleluia! E passamos o dia inteiro nas mãos do homem, escondado pelo homem. Aleluia! Glórias! E quando chegamos à casa do Senhor para adorar Ele. Aleluia! E eu acredito hoje, por essa palavra que Deus coloca no meu coração, pela fé que eu te estou sentindo aqui, pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Deus, que a igreja dessa noite sairá daqui renovada, sairá daqui com as promessas nas suas mãos, porque é o que Deus prometeu e vai cumprir na minha tua vida. Aleluia! O diabo queira ou não queira, ela vai ter que se cumprir. Aleluia! Glórias! Mas eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, em toda a igreja, irmãos. Eu sinto Deus trabalhando aqui, ó, no meio da igreja, lá por trás. Aleluia, meu Deus, Senhora. No meio da mocidade, no meio das crianças, no ministério. Aleluia. Eu vejo o renovo de Deus nessa noite. Eu vejo Deus renovando a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, pelas promessas que Ele disse para mim e para você. Aleluias, oh glórias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nome dele nessa noite, grande é o nome dele nessa noite. Aleluias, aleluia, Jesus. Grande é a tua graça nessa noite, nesse lugar. Grande é o teu poder, irmãos. Porque Jesus nessa noite aqui, Ele quer usar os seus vasos, irmãos. Quanto tempo a tua ferramenta não está lá paradinha, guardada? Jesus, Ele quer que você utilize ela novamente, irmãos. Aleluia! Utiliza ela, se é para curar. Aleluia! Tira a ferramenta da pasta, tira a ferramenta da caixa. Tudo Jesus disse assim: vai até aquele homem, até aquela mulher, impõe as tuas mãos e ela sarará. E ele ficará curado. Aleluia. Se Deus te usa em revelação, irmão, faz a vontade de Deus. Aleluia. Deus está renovando nessa noite a sua igreja.
Aleluia. Sai daqui convicto disso, irmãos. Que não é o diabo que está dizendo, é Deus. Porque a palavra é dele. A promessa dele está sendo renovada através da minha fé, através da tua fé. Aleluia. Não deixe que o inimigo entristeça seu coração. Eu não posso fazer malícia nem aquilo. Pode sim. Você pode, e a ferramenta continua nas suas mãos. Ele não tomou a ferramenta nas suas mãos. Glória. Pastor Antônio, uma benção. Irmão Cícero. Se ela não continua nas tuas mãos. Aleluia, intercede. Coloca as tuas mãos. Intercede pela tua casa. Intercede pela tua família. Intercede pelaquela luta. Intercede por aquele problema. Aleluia, que o próprio Deus que está com você, que está comigo, Ele vai simplesmente estar fazendo a vontade dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu acredito, irmãos, e estou grato a Deus nessa noite. Eu estou grato a Deus. Porque Deus nessa noite me renovou. Aleluia. Deus nessa noite Ele me transformou novamente. Ele está me dando mais força, me dando mais paz, me dando mais fé nele, Cristo Jesus. Dizendo que a luta, os problemas, Ele está simplesmente colocando novamente para trás. Aleluia. Ele já tirou e simplesmente Ele está passando com enxadeira desse jeito, limpando tudo aquilo, aleluia, que está impedindo o operar de Deus. Aleluia. E quando Deus está no comando, irmão, Ele sai se feito um trator. Ele sai atropelando tudo que chega na frente do trabalho da sua obra, da sua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquilo que Deus colocou no teu coração para você fazer, continue fazendo. Aleluia. Tenha certeza, confiança no Deus Altíssimo que você serve. Aleluia. Tenha graça, tenha fé. Quando você estiver aqui, dessa mesma graça, a mesma fé, que Ele vai estar do mesmo jeito que está aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é pregador simplesmente aqui, irmão, que anima a igreja, não que anima a igreja é a palavra. Aleluia. Nós somos simplesmente um instrumento usado por Deus. Aleluia. E quando Deus quer fazer, Ele faz da forma dele. E nessa noite, Deus está dizendo, batendo na tecla toda hora: a fé está sendo renovada, meu querido. A fé está sendo renovada, minha querida. A promessa está sendo renovada na tua vida novamente. Aleluia. Aí, para finalizar aqui, irmãos, que no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e das coisas e das provas das coisas que não se veem. Agora pronto. Não precisa você ver o que Deus vai fazer, o que Ele já está fazendo. Precisa ou não? Precisa não. É a fé, irmãos. E quando a Bíblia diz, irmãos, sobre a fé, aí eu marquei alguns pontos aqui para nós terminarmos. Com glórias. Hoje a graça de Deus ela está aqui controlando tudo aqui no meio da sua casa. Aleluia. Jesus está falando a cada coração dessa noite aqui. Aleluia. Jesus está falando no ministério, Ele está falando na mocidade. Jesus está falando desse ano, está falando da igreja. A palavra está sendo penetrada no coração novamente da igreja. Louvado seja Deus. E através da fé, a Bíblia diz no livro de Hebreu que através da fé, pela fé, ofereceu Abel a Deus ao maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu o menor sacrifício do que Caim. E diz também aqui, pela fé, Noé falou para aquele todo o povo que a vida de Jesus estava próxima àquele povo, não acreditou mais. Noé, ele tinha fé, ele confiava nas promessas que Deus disse a ele. Ele simplesmente guardou aquilo a todo tempo. E no tempo determinado por Deus, Deus fala diretamente para Noé, para fazer a arca, colocar sua família e embarcar. E aquele povo que não deu crédito, simplesmente não sabe o que aconteceu. É pela fé. Aleluia. E Deus promete a Abraão um filho chamado Isaac. Imagina só. Deus promete a Abraão que daria um filho a ele. E ao mesmo tempo Deus pede ele em sacrifício. Mas a fé que Abraão tinha
que ele servia e confiava era inabalável. Não tem comparação. Aleluia. Aí a Bíblia diz: quando Abraão chega, pega seu filho, leva simplesmente, vamos dizer, logo para avançar no matadouro, coloca lenha, coloca tudo aquilo ali, para que o filho dele fosse sacrificado. Deus brada do céu. Ele disse: Abraão, não faça tal coisa. Pela fé, aleluia, que Abraão tinha no Deus que ele servia. E que nessa noite, a amada igreja do Senhor, Deus nessa noite está novamente lembrando a você a promessa que Ele te fez. Ela vai ser cumprida. Ele está renovando a sua fé, está renovando a sua fé, está renovando a sua fé, está renovando a minha fé, está renovando a fé do ministério, está renovando a fé do ministério, está renovando a fé das crianças, renovando a fé da mocidade nessa noite. Que a palavra seja penetrada ao nosso coração e deixe Deus trabalhar. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Quantos estão saindo daqui? Não é pelo diabo partir não, viu? Mas confie nessa palavra aqui. Pode amanhã ser cumprida, mas pode passar também mais algum tempo. Mas a palavra, ela continua sendo a mesma. Continue da mesma forma. Continue do mesmo jeito. Está pela madrugada, está dobrando o joelho, está fazendo a vontade de Deus. Continue da mesma forma. Aleluia. Continue da mesma forma. Continue da mesma forma. Porque o teu Deus, o meu Deus, Ele vai cumprir a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe a igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Agora eu vou obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos crer nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Para ambos os casos, o milagre só aconteceu porque eles exerceram fé. Acreditaram que era possível mediante aquela ação que eles tiveram. Tanto da mulher quanto do centurião. Os dois tiveram essa importante ação diante de uma situação e o Senhor respondeu mediante aquilo que eles creram. Amém? Queridos, deixa eu lembrar os irmãos que começará amanhã as festividades na igreja sede. Amanhã estarei para lá, que é para a abertura da festividade, estarei indo juntamente com a rainha. Os irmãos que puderem ir, estejam todos lá, no nome de Jesus. Sábado também tem festividade lá. No domingo nós estaremos lá participando da Santa Ceia do Senhor. Será ministrada lá. Além da Santa Ceia, será também a consagração dos irmãos ao ministério, tá bom? O auxiliar Diogo, o auxiliar Ronaldo, o irmão Tota. Então eu quero toda a igreja lá contemplando esta bênção na vida dos irmãos lá na igreja sede, tá bom? E aí quando a gente voltar para cá, aí eu marco a reunião com todos os obreiros para a gente conversar, os irmãos que estão adentrando no ministério, saber quais são os procedimentos e tudo será bem ensinado para a glória do Senhor. Lembrando que quarta-feira nós teremos também o estudo bíblico da palavra do Senhor, quarta-feira às 19 horas. Então os irmãos não esqueçam, né? Vai ter culto terça, vai ter culto segunda, mas na quarta nós teremos estudo bíblico da palavra do Senhor. Bom, queria convidar os irmãos de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os 3 dias. No domingo, irmãos, terá um ônibus, é necessário, né? Tem um ônibus para